As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Praga. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo el rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isto, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos 40 anos casou-se com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha, e disse-lhe, Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Dona Evarista mentiu às esperanças do doutor Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos, depois 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria. Releu todos os escritos árabes e outros que trouxera para Itaguaí. Enviou consultas às universidades italianas e alemã e acabou por aconselhar à mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e à sua resistência. Explicável, mas inqualificável, devemos à total extinção da dinastia dos Bacamartes. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especial atenção. O recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia e ainda no reino uma autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, poderia cobrir-se de louros. A saúde da alma, bradou ele, é a preocupação mais digna do médico, do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila e um dos seus amigos e comensais. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados, de que arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes, assim que cada louco furioso era trancado em uma alcova na própria casa, e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume. Pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante um expêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo não o pudesse fazer. A proposta
excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência. Tão certo é que dificilmente se desarraigam hábitos absurdos ou ainda maus. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sinônimo de demência, e não faltou quem o insinuasse, a própria mulher do médico. Com o tempo, o médico arranjou tudo. Uma vez empossado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha 50 janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. De todas as vilas e arraiais vizinhos, fluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, de toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos, mandou-se anexar uma galeria de mais de 37. O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, de antíteses, de apóstrofes, com seus recamos de grego e latim, e suas borlas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. O vigário não queria acabar de crer que um rapaz que ele vira 3 meses antes, jogando peteca na rua. Não digo que não, respondia-lhe o alienista, mas a verdade é que o vosso reverendíssimo está vendo. Isto é todos os dias. Quanto a mim, tornou o vigário, só me pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura. Provavelmente, confundidas antigamente as línguas, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista, depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica. E disso trato. Vá que seja, e fico ansioso, realmente. A paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde, nada menos que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração e, aceitando essa ideia ao boticário Crispim Soares, aceitou-lhe também 2 sobrinhos, a quem incumbiu da execução de um regimento que lhes deu. Aprovado pela Câmara, da distribuição da comida e da roupa, e assim também da escrita, era o melhor que podia fazer, para somente cuidar do seu ofício. Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os principalmente em 2 classes principais, os furiosos e os mansos. Daí passou às subclasses: monomanias, delírios, alucinações diversas. Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências. Inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como não faria o mais atilado corregedor, e cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo, estudava o melhor regime, as substâncias medicamentosas,
os meios curativos e os meios paliativos, não só os que vinham nos seus amados árabes, como os que ele mesmo descobria, a força de sagacidade e paciência. Ora, todo esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais do tempo. Mal dormia e mal comia, e ainda comendo, era como se trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminavam a questão, e ia muitas vezes, de um cabo a outro do jantar, sem dizer uma só palavra a Dona Evarista. Ilustre dama, no final de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres, caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes. Não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha, porque lhe parece que não a amo. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Dona Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca dos nunca vira o Rio de Janeiro, que posto não fosse sequer uma pálida sombra do que hoje é. Todavia, era alguma coisa mais do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro para ela equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente, que o marido assentara de vez naquela povoação interior, agora é que ela perdera as últimas esperanças de respirar ares da nossa boa cidade, e justamente agora é que ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto de semelhante proposta. Simão Bacamarte pegou-lhe na mão e sorriu, um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, em que parecia traduzir-se este pensamento: não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha, porque lhe parece que não a amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que se ele não ia, ela não iria também, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguiu o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo. Em primeiro lugar, porque seria impor grandes despesas ao marido. Em segundo lugar, porque era melhor, mais metódico e racional, que a proposta viesse dele. Mas o dinheiro que seria preciso gastar, suspirou Dona Evarista sem convicção. Que importa? Temos ganho muito, disse o marido. Ainda ontem o escriturário prestou-me contas. Queres ver? E levou aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via-láctea de algarismos. E depois levou às arcas, onde estava o dinheiro. Deus! Eram montantes de ouro, eram 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobrões. Era a opulência. Enquanto ela comia o ouro com os olhos negros, o alienista fitava e dizia-lhe ao ouvido com a mais pérfida das alusões: quem diria que meia dúzia de lunáticos? Dona Evarista compreendeu, sorriu e respondeu com muita resignação: Deus sabe o que faz. 3 meses depois, efetuava-se a jornada. Dona Evarista, a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que de aventura achava-se em Itaguaí, 5 ou 6 pajens, 4 mucamas. Tal foi a comitiva que a população viu dali sair. Em certa manhã do mês de maio, as despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo.
homem de ciência e só de ciência. Nada o consternava fora da ciência. E se alguma coisa o preocupava naquela ocasião, se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa mais do que a ideia de que algum demente podia estar ali misturado com agente de juízo. Adeus! Soluçaram enfim as damas e o boticário, e partiu a comitiva. Crispim Soares, ao tornar a casa, trazia os olhos entre as duas orelhas da besta ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso, imagem vivaz do gênio e do jugo. Um fita o presente com todas as suas lágrimas e saudades, outro devassa o futuro com todas as suas auroras. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua ou de casa em casa, conversando às gentes sobre 30.000 assuntos e virgulando as falas de um olhar que metia medo aos mais heróicos. Um dia de manhã, eram passadas 3 semanas, estando Crispim Soares ocupado em temperar o medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Trata-se de negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. Simão Bacamarte recebeu, com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspecção até o pescoço. Estou muito contente, disse ele. Notícias do nosso povo? Perguntou o boticário com voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico e respondeu. Trata-se de uma coisa mais alta, trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia, nem a ciência é outra coisa. Senhor Soares, será uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Dito isto, calou-se, para ruminar o pasmo do boticário. Depois explicou compridamente a sua ideia. No conceito dele, a insânia abrangia uma vasta superfície do cérebro, e desenvolveu isto com grande cópia de raciocínios de textos, de exemplos. Os exemplos achou-os na história e em Itaguaí, mas como um raro espírito que era, reconheceu o perigo de citar todos os casos de Itaguaí e refugiou-se na história. Assim, apontou com especialidade alguns personagens célebres, Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que via um abismo à esquerda, Maomé, Caracalla, Domiciano, Calígula, etc. Uma enfiada de casos e pessoas, em que de mistura vinham entidades odiosas e entidades ridículas, e porque o boticário se admirasse de uma tal promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa, e até acrescentou sentenciosamente: a ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco a sério. Gracioso, muito gracioso, exclamou Crispim Soares, levando as mãos ao céu. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante, mas a modéstia, principal adorno de seu espírito, não lhe sofreu confessar outra coisa, além de um nobre entusiasmo. Declarou-a sublime e verdadeira, e acrescentou que era caso de matraca. Essa expressão não tem equivalência no estilo moderno. Naquele tempo, Itaguaí, que como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha 2 modos de divulgar uma notícia, ou por meio de cartazes manuscritos, pregados na porta da Câmara e da Matriz,
ou por meio de matraca. Eis em que consistia esse segundo uso. Contratava-se um homem por 1 ou mais dias para andar as ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava a matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incumbiam. Simão Bacamarte refletiu ainda um instante e disse: supõe o espírito humano uma vasta concha. O meu fim, senhor Soares, é ver que posso extrair a pérola que é a razão. Por outros termos, demarquemos definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades, fora da insânia e só insânia. O vigário Lopes, a quem ele confiou a nova teoria, declarou lisamente que não chegava a entendê-la, que era uma obra absurda, e se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. Com a definição atual, que é de que todos os tempos, acrescentou a loucura e a razão. Com a definição atual, que é de que todos os tempos, acrescentou, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma acaba e onde a outra começa. Para que transpor a cerca? Sobre o lábio fino e discreto do alienista, roçou a vaga sombra de uma intenção de riso, em que o desdém vinha casado à comiseração, mas nenhuma palavra saiu de suas agrégias entranhas. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si ou na outra. Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível! Qual impossível? Foi recolhido hoje de manhã, mas na verdade ele não merecia. Ainda em cima, depois de tanto que ele fez, Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 400.000 cruzeiros em boa moeda, de el rei Dom João V, dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou o tio no testamento, para viver até o fim do mundo. Tão depressa recolheu a herança, como entrou a dividi-la em empréstimos, sem usura, 1.000 cruzados a um, 2.000 a outro, 300 a este, 800 a aquele, a tal ponto que no fim de 5 anos estava sem nada. Se a miséria viesse de chofre, o pasmo de Itaguaí seria enorme. Mas veio devagar. Ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à mediania, da mediania à pobreza, da pobreza à miséria, gradualmente. Ao cabo daqueles 5 anos, pessoas que levavam o chapéu ao chão, logo que ele assomava no fim da rua, agora batiam-lhe no ombro com intimidade, davam-lhe piporetes no nariz, diziam-lhe pulhas, e o Costa sempre lhano, risonho, nem se lhe dava de ver que os menos corteses eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto. Nem se lhe dava a ver que os menos corteses eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto. Ao contrário, parece que os agasalhava com maior prazer e mais sublime resignação. Um dia, como um de seus incuráveis devedores lhe atirasse uma chalaça grossa e ele se risse dela, observou um desafeiçoado com certa perfídia. Você suporta esse sujeito para ver se ele lhe paga. Costa não se deteve um minuto. Foi ao devedor e perdoou-lhe a dívida. Não admira, retorquiu o outro. O Costa abriu mão de uma estrela que estava no céu. Costa era perspicaz. Entendeu que ele negava todo merecimento ao alto. Atribuiu-lhe a intenção de rejeitar o que não vinham meter-lhe na algibeira. Era também pundoroso e inventivo. 2 horas depois, achou um meio de provar que lhe não cabia um tal labeu. Pegou de algumas dobras e mandou-as de empréstimo ao devedor. Este último rasgo do Costa persuadiu a crédulos e incrédulos. Ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos cavalheirescos daquele digno cidadão.
As necessidades mais acanhadas saíram à rua, vieram bater-lhe à porta, com os seus chinelos velhos, com suas capas remendadas. Um verme, entretanto, ruía a alma do Costa. Era o conceito do desafeto. Mas isso mesmo acabou. 3 meses depois, veio este pedir-lhe uns 150 cruzados, com promessa de restituir-lhes daí a 2 dias. Era o resíduo da grande herança, mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou dinheiro logo, e sem juros. Infelizmente não teve tempo de ser pago. 5 meses depois, era recolhido à Casa Verde. Imaginem a consternação de Itaguaí quando soube do caso. Não se falava de outra coisa. Dizia-se que o Costa ensandecera no almoço, outros que de madrugada, e constatavam os acessos, que eram furiosos, sombrios, terríveis, ou mansos, e até engraçados, conforme as versões. Muita gente correu à Casa Verde e achou o pobre Costa tranquilo, um pouco espantado, falando com muita clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para ali. Alguns foram ter com o alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência e que ele não podia deixar na rua um mentecapto. A última pessoa que intercedeu por ele, porque depois do que vou contar, ninguém mais se atreveu a procurar o terrível médico. Foi uma pobre senhora, prima do Costa. O alienista disse-lhe confidencialmente que esse digno homem não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais, à vista do modo como dissipava os cabedais. Isso não, interrompeu a boa senhora com energia. Se ele gastou tão depressa o que recebeu, a culpa não é dele. Não, senhor. Eu lhe digo como o negócio se passou. O defunto meu tio não era mau homem, mas quando estava furioso, era capaz de nem tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia, pouco tempo antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubara um boi. Imagina como ficou. Todo ele tremia, a boca escumava. Lembro-me como se fosse hoje. Então um homem feio, cabeludo, em mangas de camisas, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão em ar de ameaça e rogou esta praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais de 7 anos e 1 dia, tão certo como isto ser o sino Salomão. E mostrou o sino Salomão impresso no braço. Foi isto, meu senhor, foi esta praga daquele maldito. Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos como punhais. Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, como se o fizesse a própria esposa do vice-rei, e convidou-a a ir falar ao primo. A mísera acreditou. Ele levou-a à Casa Verde e encerrou-a na galeria dos alucinados. A notícia desta alevosia do ilustre Bacamarte lançou terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo nem inimizade, o alienista trancou na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada, que não tinha outro crime senão o de interceder por um infeliz. Comentava-se o caso nas esquinas, nos barbeiros, edificou-se um romance, umas finezas namoradas que o alienista outrora dirigia à prima do Costa, a indignação do Costa e o desprezo da prima. E daí a vingança, era claro, mas a austeridade do alienista, a vida de estudos que ele levava, pareciam desmentir uma tal hipótese. Histórias. Tudo isso era naturalmente a capa do velhaco, e um dos mais crédulos chegou a murmurar que sabia de outras coisas. Não as dizia, por não ter certeza plena, mas sabia, quase que podia jurar. Você, que é íntimo dele, não nos podia dizer o que há, o que houve, que motivo? Crispim Soares derretia-se todo. Esse interrogar da gente inquieta e curiosa, dos amigos atônitos, era para ele uma consagração pública. Não havia duvidar. Toda a população sabia, enfim,
que o privado do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande homem e das grandes coisas. Daí a corrida à botica. Tudo isso dizia o carão com o junco, e o riso discreto do boticário, o riso e o silêncio, porque ele não respondia nada. 1, 2, 3 monossílabos quando muito, soltos, secos, escapados no fiel sorriso constante e miúdo, cheio de mistérios científicos, que ele não podia, sem desdouro nem perigo, desvendar a nenhuma pessoa humana. A coisa, pensavam os mais desconfiados. Um desses limitou-se a pensá-lo, deu de ombros e foi embora. Tinha negócios pessoais, acabava de construir uma casa suntuosa. Só a casa bastava para deter a chamar toda a gente. Mas havia mais. A mobília que ele mandava vir da Hungria e da Holanda, segundo contava, e que se podia ver do lado de fora, porque as janelas viviam abertas, e o jardim, que era uma obra-prima de arte e de gosto. Esse homem, que enriquecera no fabrico de albarbas, tinha tido sempre o sonho de uma casa magnífica, jardim pomposo, mobília rara. Não deixou o negócio das albarbas, mas repousava dele na contemplação da casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a Casa Verde, mais nobre que a da Câmara. Entre a gente ilustre da povoação havia choro e ranger de dentes, quando se pensava ou se falava, ou se louvava a casa do alberdeiro, um simples alberdeiro, Deus do céu. Lá está ele embasbacado, diziam os transeundes de manhã. De manhã, com efeito, era costume do Mateus estatelar-se no meio do jardim, com os olhos na casa, namorado durante uma longa hora, até que vinham chamá-lo para almoçar. Os vizinhos, embora o cumprimentassem com certo respeito, riam-se por trás dele que era um gosto. Um desses chegou a dizer que o Mateus seria muito mais econômico e estaria riquíssimo se fabricasse as albarbas para si mesmo. Epigrama ininteligível, mas que fazia rir as bandeiras despregadas. Agora, lá está o Mateus a ser contemplado, diziam à tarde. A razão deste outro dito era que de tarde, quando as famílias saíam a passear, usava o Mateus postar-se à janela, bem no centro, vistoso, sobre um fundo escuro, trajado de branco, atitude senhoril, e assim ficava 2 e 3 horas, até que amanhecia de todo. Pode crer-se que a intenção do Mateus era ser admirado e invejado, posto que ele não a confessasse a nenhuma pessoa, nem ao boticário, nem ao padre Lopes, seus grandes amigos, e entretanto não foi outra alegação do boticário, quando o alienista lhe disse que o albardeiro talvez padecesse do amor das pedras, mania que ele, Bacamarte, descobria e estudava desde algum tempo, aquilo de contemplar a casa. Não, senhor, acudiu vivamente Crispim Soares. Não, há de perdoar-me, mas talvez não saiba que ele de manhã examina a obra, não a admira. De tarde, são os outros que o admiram, a ele e a obra. E contou o uso do albadeiro, todas as tardes, desde cedo até o cair da noite. Uma volúpia científica alumiou os olhos de Simão Bacamarte. Ou ele não conhecia todos os costumes do albadeiro, ou nada mais quis, interrogando o Crispim, do que confirmar alguma notícia incerta ou suspeita vaga. A explicação satisfê-lo, mas como tinha as alegrias próprias de um sábio, concentradas, nada viu o boticário que fizesse suspeitar uma intenção sinistra. Ao contrário, era de tarde, e o alienista pediu-lhe o braço para irem a passeio. Deus, era a primeira vez que Simão Bacamarte dava ao seu privado tamanha honra. Crispim ficou trêmulo, atarantado,
Disse que sim, que estava pronto. Chegavam 2 ou 3 pessoas de fora. Crispim mandou-as mentalmente a todos os diabos. Não só atrasavam o passeio, como podia acontecer que Bacamarte elegesse alguma delas para acompanhá-lo e o dispensasse a ele. Que impaciência, que aflição! Enfim saíram. O alienista guiou para os lados da casa do albardeiro. Viu a janela, passou 5, 6 vezes por diante, devagar, parando, examinando as atitudes, a expressão do rosto. O pobre Mateus apenas notou que era objeto da curiosidade ou admiração. Do primeiro vulto de Itaguaí, redobrou de expressão, deu outro relevo às atitudes. Triste, triste, não fez mais do que condenar-se. No dia seguinte, foi recolhido à Casa Verde. A Casa Verde é um cárcere privado, disse um médico sem clínica. Nunca uma opinião pegou e graçou tão rápido. Cárcere privado. Eis o que repetia de norte a sul e de leste a oeste de Itaguaí. Há medo, é verdade, porque durante a semana que se seguiu à captura do pobre Mateus, 20 e tantas pessoas, 2 ou 3 de consideração, foram recolhidas à Casa Verde. O alienista dizia que só eram admitidos os casos patológicos, mas pouca gente lhe dava crédito. Sucediam-se as versões populares: vingança, cobiça de dinheiro, castigo de Deus, monomania do próprio médico, plano secreto do Rio de Janeiro, com o fim de destruir em Itaguaí qualquer germe de prosperidade que viesse a brotar, arvorecer, fluir com desdouro e míngua daquela cidade. 1000 outras explicações que não explicavam nada. Tal era o produto diário da imaginação pública. Nisto, chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista, a tia, a mulher do Crispim Soares e toda a mais comitiva, ou quase toda, que algumas semanas antes partira de Itaguaí. O alienista foi recebê-la com o boticário, o padre Lopes, os vereadores e vários outros magistrados. Dona Evarista era a esperança de Itaguaí. Contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. Daí as aclamações públicas, a imensa gente que atulhava as ruas, as flâmulas, as flores e damascos às janelas. Mas com o tempo foram recolhidos à Casa Verde José Borges do Couto Leme, pessoa estimável, o Chico das Cambraias, folgazão emérito, o escrivão Fabrício e ainda outros. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são, nem quem estava doido. As mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina a Nossa Senhora, e nem todos os maridos eram valorosos. Alguns não andavam fora, sem 1 ou 2 capangas. Positivamente o terror. Quem podia emigrava. Um desses fugitivos chegou a ser preso a 200 passos da vila. Era um rapaz de 30 anos, amável, conversado, polido, tão polido que não cumprimentava alguém sem levar o chapéu ao chão. Na rua, acontecia-lhe correr uma distância de 10 a 20 braços para ir apertar a mão de um homem grave, a uma senhora às vezes, a um menino, como acontecera ao filho do juiz de fora. Tinha a vocação das cortesias. De resto, devia às boas relações da sociedade, não só dotes pessoais que eram raros, como a nobre tenacidade com que nunca desanimava diante de 1, 2, 4, 6 recusas, caras feias, etc. O que acontecia era que, uma vez entrado numa casa, não a deixava mais, nem os da casa o deixavam a ele. Tão gracioso era Gil Bernardes, pois Gil Bernardes, apesar de se saber estimado, teve medo quando lhe disseram um dia que o alienista
O trazia de olho. Na madrugada seguinte fugiu da vila, mas foi logo apanhado e conduzido à Casa Verde. Devemos acabar com isso. Não pode continuar. Abaixo a tirania. Déspota, violento, Golias. Não eram gritos na rua, eram suspiros em casa, mas não tardava a hora dos gritos. O terror crescia, avizinhava-se a rebelião. A ideia de uma petição ao governo para que Simão Bacamarte fosse capturado e deportado andou por algumas cabeças, antes que o barbeiro Porfírio a expressasse na loja, com grandes gestos de indignação. Note-se, e essa é uma das laudas mais puras desta sombria história. Note-se que o Porfírio, desde que a Casa Verde começara a povoar-se tão extraordinariamente, viu crescerem-lhe os lucros pela aplicação assídua de sanguessugas, que dali lhe pediam, mas o interesse particular, dizia ele, deve ceder ao interesse público. E acrescentava, é preciso derrubar o tirano. Note-se mais que ele soltou esse grito justamente no dia em que Simão Bacamarte fizera recolher a Casa Verde um homem que trazia com ele uma demanda, o coelho. Não me dirão em que é que o coelho é doido, bradou o Porfírio, e ninguém lhe respondia. Todos repetiam que era um homem perfeitamente ajuizado, a mesma demanda que ele trazia com o barbeiro acerca de uns chãos da vila era filha da obscuridade de um alvará e não da cobiça ou ódio. Um excelente caráter o coelho, os únicos desafeiçoados que tinha eram alguns sujeitos que, dizendo-se taciturnos ou alegando andar com pressa, mal o viam de longe, dobravam as esquinas, entravam nas lojas, etc. Na verdade, ele amava a boa palestra, a palestra comprida, gostava a sorvos largos, e assim é que nunca estava só, preferindo os que sabiam dizer duas palavras, mas não desdenhando os outros. O padre Lopes, que cultivava o Dante e era inimigo do coelho, nunca o via desligar-se de uma pessoa que não declarasse e emendasse este trecho. Mas uns sabiam do ódio do padre e outros pensavam que isto era uma oração em latim. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Câmara. A Câmara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por motivo de rua. Voltai ao trabalho, concluiu o presidente, é o conselho que vos damos. A irritação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que ia dali levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa Verde, que Itaguaí não podia continuar a servir de cadáver aos estudos e experiências de um déspota, que muitas pessoas estimáveis e algumas distintas, outras humildes, mas dignas de apreço, jaziam nos cuidados da Casa Verde, que o despotismo científico do alienista complicava-se do espírito de ganância, visto que os loucos ou supostos tais não eram tratados de graça, as famílias, e em falta delas a Câmara, pagavam ao alienista. É falso, interrompeu o presidente. Falso? Há cerca de 2 semanas recebemos um ofício do ilustre médico em que nos declara que, tratando de fazer experiências de alto valor psicológico, desiste do estipêndio votado pela Câmara, bem como nada receberá das famílias dos enfermos. A notícia deste ato tão nobre, tão puro, suspendeu um pouco a alma dos rebeldes. Seguramente o alienista podia estar em erro, mas nem o interesse alheio à ciência o investigava. E para demonstrar o erro, era preciso alguma coisa mais
do que arruaças e clamores. Isto disse o presidente, com aplauso de toda a Câmara. O barbeiro, depois de alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um mandato público e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por toda a terra a Casa Verde, essa Bastilha da razão humana, expressão que ouvira um poeta local e que ele repetiu com muita ênfase. Disse, e a um sinal todos saímos com ele. Imagine-se a situação dos vereadores. Urgia obstar ao ajuntamento, à rebelião, à luta, ao sangue, para acrescentar ao mal um dos vereadores que apoiara o presidente, ouvindo agora a denominação dada pelo barbeiro à Casa Verde, Bastilha da razão humana. Achou-a tão elegante que mudou de parecer. Disse que entendia de bom aviso decretar alguma medida que reduzisse a Casa Verde, e porque o presidente indignado manifestasse em tons enérgicos o seu pasmo, o vereador fez esta reflexão: não tenho que ver com a ciência, mas se tantos homens, em que supomos juízo, são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom da palavra e falou ainda por algum tempo com prudência, mas com firmeza. Os colegas estavam atônitos. O presidente pediu-lhe que ao menos desse o exemplo da ordem e do respeito à lei. Não aventasse as suas ideias na rua, para não dar corpo e alma à rebelião, que era por ora um turbilhão de átomos dispersos. Esta figura corrigiu um pouco o efeito da outra. Sebastião Freitas prometeu suspender qualquer ação, reservando-se o direito de pedir pelos meios legais a redução da Casa Verde, e repetia consigo, namorado, Bastilha da razão humana. Entretanto, a arruaça crescia. Já não eram 30, mas 300 pessoas que acompanhavam o barbeiro, cuja alcunha familiar deve ser mencionada, porque ela deu o nome à revolta. Chamavam-lhe o Canjica, e o movimento ficou célebre, com o nome de Revolta dos Canjicas. A ação podia ser restrita, visto que muita gente, por medo ou por hábitos de educação, não descia à rua, mas o sentimento era unânime, ou quase unânime, e os 300 que caminhavam para a Casa Verde, dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Abaixo a Casa Verde bradavam os canjicas. O alienista caminhou para a varanda da frente de sua casa e chegou ali no momento em que a rebelião também chegava e parava, de frente, com suas 300 cabeças rutilantes de civismo e sombrias de desespero. Morra, morra! Bradaram de todos os lados. Apenas o vulto do alienista assomou na varanda. Simão Bacamarte fez um sinal, pedindo para falar. Os revoltosos cobriram-lhe a voz com brados de indignação. Então o barbeiro, agitando o chapéu, a fim de impor silêncio à turba, conseguiu aquietar os amigos e declarou ao alienista que podia falar, mas acrescentou que não abusasse da paciência do povo, como fizera até então. Direi pouco, ou até não direi nada, se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedis. Não pedimos nada, replicou fremente o barbeiro. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida, ou pelo menos despojada, dos infelizes que lá estão. Não entendo. Entendes bem, tirano. Queremos dar liberdade às vítimas do vosso ódio, capricho, ganância. O alienista sorriu, mas o sorriso desse grande homem não era coisa visível aos olhos da multidão. Era uma contração leve, de 2 ou 3 músculos, nada mais. Sorriu e respondeu: meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade.
Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos, mas se exiges que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos reclusos, mas não o faço, porque seria dar-vos razão do meu sistema. O que não farei, a leigos nem a rebeldes. Disse isso o alienista, e a multidão ficou atônita. Era claro que não esperava tanta energia, e menos ainda tamanha serenidade. Mas o assombro cresceu de ponto, quando o alienista, cortejando a multidão com muita gravidade, deu-lhe as costas e retirou-se lentamente para dentro. O barbeiro tornou logo a si e, agitando o chapéu, convidou os amigos à demolição da Casa Verde. Poucas vozes e frouxas lhe responderam. Foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu despontar em si a ambição do governo. Pareceu-lhe então que, demolindo a Casa Verde e derrocando a influência do alienista, chegaria a apoderar-se da Câmara, dominar as demais autoridades e constituir-se senhor de Itaguaí. Desde alguns anos que ele forcejava por ver o seu nome incluído nos pelouros para o sorteio dos vereadores, mas era recusado por não ter uma posição compatível com tão grande cargo. A ocasião era agora ou nunca. Demais fora tão longe na arruaça que a demora seria a prisão, ou talvez a forca ou o degredo. Infelizmente, a resposta do alienista diminuíra o furor dos sequazes. O barbeiro, logo que o percebeu, sentiu um impulso de indignação e quis bradar-lhes: canalhas covardes, mas conteve-se e rompeu deste modo: meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está nas vossas mãos dignas e heróicas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos, e de vós mesmos, ou morrereis a pão e água, talvez a chicote, na masmorra daquele indigno. E a multidão agitou-se, murmurou, bradou, ameaçou, congregou-se toda em derredor do barbeiro. Era a revolta que tornava a si da ligeira síncope e ameaçava arrastar a Casa Verde. Vamos, bradou Porfírio, agitando o chapéu. Vamos, repetiram todos. Deteve-os um incidente. Era um corpo de dragão que, a marche, entrava na rua. Chegados os dragões em frente aos canjicas, houve um instante de estupefação. Os canjicas não quiseram crer que a força pública fosse mandada contra eles, mas o barbeiro compreendeu tudo e esperou. Os dragões pararam. O capitão intimou à multidão que se dispersasse, mas conquanto uma parte dela estivesse inclinada a isso, a outra parte apoiou fortemente o barbeiro, cuja resposta consistiu nestes termos alevantados: não nos dispersaremos. Se quereis os nossos cadáveres, pois tomá-los, mas só os cadáveres. Não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos, e com eles a salvação de Itaguaí. Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro, e nada mais natural. Era a vertigem das grandes crises. Talvez fosse também um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos dragões, confiança que o capitão dissipou logo, mandando carregar sobre os canjicas. O momento foi indescritível. A multidão urrou furiosa, alguns trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora, conseguiram escapar, mas a maioria ficou, bufando de cólera, indignada, animada pela exortação do barbeiro. A derrota dos canjicas estava iminente, quando um terço dos dragões,
Qualquer que fosse o motivo, as crônicas não o declaram. Passou subitamente para o lado da rebelião. Este inesperado reforço deu alma aos canjicas, ao mesmo tempo que lançou desânimo às fileiras da legalidade. Os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas e, um a um, foram passando para eles, de modo que, ao cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. O capitão estava de um lado, com alguma gente, contra uma massa compacta que o ameaçava de morte. Não teve remédio, declarou-se vencido e entregou a espada ao barbeiro. A revolução triunfante não perdeu um só minuto. Recolheu os feridos às casas próximas e guiou para a câmara. Povo e tropa confraternizavam, davam vivas a el-rei, ao vice-rei, a Itaguaí, ao ilustre Porfírio. Este ia na frente, empunhando tão destramente a espada, como se ela fosse apenas uma navalha, um pouco mais comprida. A vitória cingia-lhe a fronte, de um nimbo misterioso. A dignidade de governo começava a eurijar-lhe os quadris. Os vereadores, às janelas, vendo a multidão e a tropa, cuidaram que a tropa capturara a multidão e, sem mais exame, entraram e votaram uma petição ao vice-rei para que mandasse dar um mês de soldo aos dragões, cujo denodo salvou Itaguaí do abismo a que o tinha lançado uma cáfila de rebeldes. Esta frase foi proposta por Sebastião Freitas, o vereador dissidente, cuja defesa dos canjicas tanto escandalizara os colegas, mas bem depressa a ilusão se desfez. Os vivas ao barbeiro, os morras aos vereadores e ao alienista vieram dar-lhe notícias da triste realidade. O presidente não desanimou. Qualquer que seja a nossa sorte, disse ele, lembremo-nos de que estamos ao serviço de Sua Majestade e o povo. Sebastião insistiu que melhor se poderia servir a coroa e a vila, saindo pelos fundos e indo confraternizar com o juiz de fora. Mas toda a Câmara rejeitou esse alvitre. Daí a nada o barbeiro, acompanhado de alguns de seus tenentes, entrava na sala da vereança e intimava à Câmara a sua queda. A Câmara não resistiu, entregou-se e foi dali para a cadeia. Então os amigos do barbeiro propuseram-lhe que assumisse o governo da vila, em nome de Sua Majestade. Porfírio aceitou o encargo. Embora não desconhecesse os espíritos que trazia, disse mais que não podia dispensar o concurso dos amigos presentes, ao que eles prontamente anuíram. O barbeiro veio à janela e comunicou ao povo essas resoluções, que o povo ratificou aclamando o barbeiro. Este tomou a denotação de protetor da vila em nome de Sua Majestade e do povo. Expediram-se logo várias ordens importantes, comunicações oficiais do novo governo, uma exposição minuciosa ao vice-rei, com muitos protestos de obediência às ordens de Sua Majestade. Finalmente, uma proclamação ao povo, curta, enérgica. Itaguaienses, uma Câmara corrupta e violenta, conspirava contra os interesses de Sua Majestade e do povo. A opinião pública tinha-a condenado. Um punhado de cidadãos, fortemente apoiados pelos bravos dragões de Sua Majestade, acaba de absolver, ignominiosamente e por unânime consenso da vila, foi-me confiado o mandato supremo, até que Sua Majestade se sirva ordenar o que parecer melhor ao seu real serviço. Itaguaienses, não vos peço senão que me rodeis de confiança, que me auxilies em restaurar a paz e a fazenda pública, tão desbaratada pela Câmara, que ora findou as vossas mãos. Contai com meu sacrifício e ficai certos de que a coroa será para nós. Protetor da vila, em nome de Sua Majestade e do povo,
Porfírio Caetano das Neves. Toda a gente advertiu no absoluto silêncio desta proclamação acerca da Casa Verde, e segundo uns, não podia haver mais vivo indício dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior quanto que, no meio mesmo desses graves sucessos, o alienista metera na Casa Verde umas 7 ou 8 pessoas, entre elas 2 senhoras, sendo um dos homens aparentados com o protetor. Não era um ato intencional, mas todos o interpretaram dessa maneira, e a vila respirou com a esperança de que o alienista dentro de 24 horas estaria a ferros e destruído o terrível cárcere. O dia acabou alegremente, enquanto o arauto da matraca ia recitando de esquina em esquina a proclamação. O povo espalhava-se nas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do governo. O barbeiro fez expedir um ato declarando feriado aquele dia e entabulou negociações com o vigário para a celebração de um Tédeum. Tão conveniente era, aos olhos dele, a conjunção do poder temporal com o espiritual, mas o padre Lopes recusou abertamente o seu concurso. Em todo caso, Vossa Reverendíssima não se alistará entre os inimigos do governo? Disse-lhe o barbeiro, dando à fisionomia um aspecto tenebroso, ao que o padre Lopes respondeu sem responder. Como alistar-me, se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu. Era pura verdade. Salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila, toda a gente o aclamava. Os mesmos principais, se o não aclamavam, não tinham saído contra ele. Nenhum dos almocreves deixou de vir receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoaram o nome daquele que ia enfim libertar Itaguaí da Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte. 24 horas depois dos sucessos narrados no capítulo anterior, o barbeiro saiu do palácio do governo, com 2 ajudantes de ordens, e dirigiu-se à residência de Simão Bacamarte. Não ignorava ele que era mais decoroso ao governo mandá-lo chamar. O receio, porém, de que o alienista não obedecesse, obrigou-o a parecer tolerante e moderado. Não se demorou o alienista em receber o barbeiro. Declarou-lhe que não tinha meios de resistir e, portanto, estava prestes a obedecer. Só uma coisa pedia, é que não o constrangesse a acenar pessoalmente a destruição da Casa Verde. Engana-se, Vossa Senhoria, disse o barbeiro, depois de alguma pausa. Engana-se em atribuir ao governo intenção vandalística. Com razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos, ali metidos, estão em seu perfeito juízo, mas o governo reconhece que a questão é puramente científica e não cogita em resolver com posturas as questões científicas. Demais, a Casa Verde é uma instituição pública, tal a aceitação das mãos da Câmara dissolvida. Há, entretanto, por força, que há de haver um alvitre intermédio que restitua o sossego ao espírito público. O alienista mal podia dissimular o assombro. Confessou que esperava outra coisa: o arrasamento do hospício, a prisão dele, o desterro, tudo menos isso. Admirou-se de semelhante escolha. O pasmo de Vossa Senhoria atalhou gravemente o barbeiro. Vem de não atender à grave responsabilidade do governo. O povo, tomado de uma cega piedade que lhe dá em tal caso legítima indignação, pode exigir do governo certa ordem de fatos, mas este, com a responsabilidade que lhe incumbe, não os deve praticar, ao menos integralmente. E tal é a nossa situação. A generosa revolução que ontem derrubou uma Câmara vilipendiada e corrupta, pediu em altos brados o arrasamento da Casa Verde, mas pode então, no âmbito do governo,
eliminar a loucura? Não. E se o governo não a pode eliminar, está ao menos apto para discriminá-la, reconhecê-la? Também não. É material de ciência. Logo, em assunto tão melindroso, o governo não pode, não deve, não quer dispensar o concurso de Vossa Senhoria. O que lhe pede é que, de certa maneira, demos alguma satisfação ao povo. Unamo-nos e o povo saberá obedecer. Um dos alvitres aceitáveis, se Vossa Senhoria não indicar outro, seria fazer retirar da Casa Verde aqueles enfermos que estiverem quase curados e bem assim os maníacos de pouca monta, etc. Desse modo, sem muito perigo, demonstraremos alguma tolerância e benignidade. Quantos mortos e feridos houve ontem no conflito? Perguntou Simão Bacamarte, depois de uns 3 minutos. O barbeiro ficou espantado da pergunta, mas respondeu logo que 11 mortos e 25 feridos. 11 mortos e 25 feridos, repetiu 2 vezes ou 3 vezes o alienista. E em seguida declarou que o alvitre lhe não parecia bom, mas que ele ia catar algum outro, e dentro de poucos dias lhe daria resposta. E fez-lhe várias perguntas acerca dos sucessos da véspera, ataque, defesa, adesão dos dragões, resistência da Câmara, etc., ao que o barbeiro ia respondendo com grande abundância, insistindo principalmente no descrédito em que a Câmara caíra. O barbeiro confessou que o novo governo não tinha ainda por si a confiança dos principais da vila, mas o alienista podia fazer muito nesse ponto. O governo, concluiu o barbeiro, folgaria se pudesse contar, não já com a simpatia, senão com a benevolência do mais alto espírito de Itaguaí e seguramente do reino. Mas nada disso alterava a nobre e austera fisionomia daquele grande homem, que ouvia calado, sem desvanecimento nem modéstia, mas impassível como um deus de pedra. 11 mortos e 24 feridos, repetiu o alienista, depois de acompanhar o barbeiro até a porta. Eis aí 2 lindos casos de doença cerebral. Os sintomas de duplicidade e descaramento deste barbeiro são positivos. Quanto à tolerância dos que o aclamaram, não é preciso outra prova, além dos 11 mortos e 25 feridos. 2 lindos casos. Viva o Porfírio! Bradaram umas 30 pessoas que aguardavam o barbeiro à porta. O alienista espiou pela janela e ainda ouviu este resto de uma pequena fala do barbeiro às 30 pessoas que o aclamavam. Eu velo pela execução das vontades do povo. Confiai em mim, e tudo se fará pela melhor maneira. Só vos recomendo ordem, e ordem, meus amigos, é a base do governo. Viva o ilustre Porfírio! Brandaram as 30 vozes, agitando os chapéus. 2 lindos casos, murmurou o alienista. Dentro de 5 dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo governo. O povo indignou-se. O governo atarantado não sabia reagir. João Pina, outro barbeiro, dizia abertamente nas ruas que o Porfírio estava vendido ao ouro de Simão Bacamarte, frase que congregou em torno de João Pina a gente mais resoluta da vila. Porfírio, vendo o antigo rival da navalha, à testa da insurreição, compreendeu que a sua perda era irremediável. Se não desse um grande golpe, expediu 2 decretos, um abolindo a Casa Verde, outro desterrando o alienista. João Pina mostrou claramente, com grandes frases, que o ato de Porfírio era um simples aparato, um engodo em que o povo não devia crer. 2 horas depois caía Porfírio, ignominiosamente, e João Pina assumia a difícil tarefa do governo, como achasse nas gavetas as minutas da proclamação, da exposição ao vice-rei e de outros atos inaugurais do governo anterior. Deu-se pressa
em o fazer copiar e expedir. Acrescentam os cronistas, e aliás, subentende-se que ele lhes mudou os nomes, e onde o outro barbeiro falara de uma câmara corrupta, falou este de um intruso, eivado das más doutrinas francesas e contrário aos sacrossantos interesses de Sua Majestade. Nisto, entrou na vila uma força, mandada pelo vice-rei, e restabeleceu a ordem. O alienista exigiu desde logo a entrega do barbeiro Porfírio e bem assim de uns 50 e tantos indivíduos. O alienista exigiu desde logo a entrega do barbeiro Porfírio e bem assim de uns 50 e tantos indivíduos, que declarou mentecaptos, e não só lhe deram esses, como confiaram entregar-lhe mais 200 sequazes do barbeiro, que convalesciam das feridas apanhadas na primeira rebelião. Este ponto da crise de Itaguaí marca também o grau máximo da influência de Simão Bacamarte. Tudo quanto quis, deu-se-lhe, e uma das mais vivas provas do poder do ilustre médico, achamo-la na prontidão com que os vereadores, restituídos a seus lugares, consentiram em que Sebastião Freitas também fosse recolhido ao hospício. O alienista, sabendo da extraordinária inconsistência das opiniões desse vereador, entendeu que era um caso patológico e pediu. A mesma coisa aconteceu ao boticário. O alienista, desde que lhe falaram da momentânea adesão de Crispim Soares à rebelião dos canjicas, comparou a aprovação que sempre recebera dele, ainda na véspera, e mandou capturá-lo. Crispim Soares não negou o fato, mas explicou dizendo que cedera a um movimento de terror ao ver a rebelião triunfante e deu como prova a ausência de algum outro ato seu, acrescentando que voltara logo à cama, doente. Simão Bacamarte não o contrariou, disse, porém, aos circunstantes que o terror também é pai da loucura e que o caso de Crispim Soares lhe parecia dos mais caracterizados. Mas a prova mais evidente da influência de Simão Bacamarte foi a docilidade com que a Câmara lhe entregou o próprio presidente. Este digno magistrado tinha declarado em plena sessão que não se contentava para levá-la à afronta dos canjicas com menos de 30 almudes de sangue, palavra que chegou aos ouvidos do alienista por boca do secretário da Câmara. Entusiasmado de tamanha energia, Simão Bacamarte começou por meter o secretário na Casa Verde e foi dali à Câmara, a qual declarou que o presidente estava padecendo da demência dos touros, um gênero que pretendia estudar com grande vantagem para os povos. A Câmara Principal hesitou, mas acabou cedendo. Daí em diante, foi uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar nascença ou curso à mais simples mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os que põem todo o seu cuidado na tafularia, um ou outro almocreve enfunado, ninguém escapava aos emissários do alienista. Onde é que este homem vai parar? Diziam os principais da terra. Ah, se nós tivéssemos apoiado os canjicas! Um dia de manhã, dia em que a Câmara devia dar um grande baile, a vila inteira foi abalada com a notícia de que a própria esposa do alienista fora metida na Casa Verde. Ninguém acreditou. Devia ser invenção de algum gaiato. E não era. Era a verdade pura. Dona Evarista fora recolhida às 2 horas da noite. O padre Lopes não se satisfez com a resposta, mas não objetou nada. O alienista, porém, percebeu e explicou-lhe que o caso de Dona Evarista era de mania sumptuária, não incurável e, em todo caso, digno de estudo. Conto pô-la boa dentro de 6 meses, concluiu ele.
E a abnegação do ilustre médico deu-lhe grande realce. Conjecturas, invenções, desconfianças, tudo caiu por terra, desde que ele não duvidou recolher à Casa Verde a própria mulher, a quem amava com todas as forças da alma. Ninguém mais tinha o direito de resistir-lhe, menos ainda o de atribuir-lhe intuitos alheios à ciência. Era um grande homem austero, Hipócrates, forrado de Catão. E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a vila, ao saber um dia que os loucos da Casa Verde iam todos ser postos na rua. Todos, todos. É impossível. Alguns sim, mas todos, todos. Assim disse ele no ofício, que mandou hoje de manhã à Câmara. O assombro de Itaguaí foi grande. Não foi menor a alegria dos parentes e amigos dos reclusos. Jantares, danças, luminárias, músicas. Tudo houve para celebrar tão fausto acontecimento. Não descrevo as festas, por não interessarem ao nosso propósito, mas foram esplêndidas, tocantes e prolongadas. Apagaram-se as luminárias, reconstituíram-se as famílias, tudo parecia reposto nos antigos eixos. Reinava a ordem, a Câmara exercia outra vez o governo, sem nenhuma pressão externa. O próprio presidente e o vereador Freitas tornaram aos seus lugares. O barbeiro Porfírio, ensinado pelos acontecimentos, tendo provado tudo, como o poeta disse de Napoleão, e mais alguma coisa, porque Napoleão não provou a Casa Verde. O barbeiro achou preferível a glória obscura da navalha e da tesoura às calamidades brilhantes do poder. Foi, é certo, processado, mas a população da vila implorou a clemência de Sua Majestade. Daí o perdão. João Pina foi absolvido. Não só findaram as queixas contra o alienista, mas até nenhum ressentimento ficou dos atos que ele praticara, acrescendo que os reclusos da Casa Verde, desde que ele os declarara plenamente ajuizados, sentiram-se tomados de profundo reconhecimento e férveo entusiasmo. Muitos entenderam que o alienista merecia uma especial manifestação e deram-lhe um baile, a qual se seguiram outros bailes e jantares. Dizem as crônicas que Dona Evarista a princípio tivera a ideia de separar-se do consorte, mas a dor de perder a companhia de tão grande homem venceu qualquer ressentimento de amor próprio, e o casal veio a ser ainda mais feliz do que antes. Não menos íntima ficou a amizade do alienista e do boticário. Este concluiu do ofício de Simão Bacamarte que a prudência é a primeira das virtudes em tempos de revolução, e apreciou muito a magnanimidade do alienista, que ao dar-lhe a liberdade, estendeu-lhe a mão de amigo velho. Não é preciso falar do Alberdeiro, do Costa, do Coelho, do Martim Brito e outros, especialmente nomeados neste escrito. Basta dizer que puderam exercer livremente os seus hábitos anteriores. O próprio Martim Brito, recluso por um discurso em que louvara enfaticamente Dona Evarista, fez agora outro, em honra do insigne médico, se por outro o não pode consentir. No fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde, todos curados. O vereador Galvão, tão cruelmente, cujo altíssimo gênio, elevando as asas muito acima do sol, deixou debaixo de si todos os demais espíritos da terra. Chegou o fim do prazo. A Câmara autorizou um prazo suplementar de 6 meses para ensaio dos meios terapêuticos. O desfecho deste episódio da crônica itaguaiense é de tal ordem e tão inesperado que merecia nada menos que 10 capítulos de exposição. Mas contentemo-nos com um, que será o remate da narrativa,
e um dos mais belos exemplares de convicção científica e abnegação humana. Era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com que principiou a tratá-los. Nesse ponto, todos os cronistas estão de pleno acordo. O ilustre alienista faz curas pasmosas que excitam a mais viva admiração de Itaguaí. Com efeito, era difícil imaginar mais racional sistema terapêutico, estando os loucos divididos por classes, segundo a perfeição moral, que em cada um deles excedia as outras. Simão Bacamarte cuidou em atacar de frente a qualidade predominante. Suponhamos o modesto, ele aplicava a medicação que pudesse incutir-lhe o sentimento oposto, e não ia logo às doses máximas, graduava-as conforme o estado, a idade, o temperamento, a posição social do enfermo. Às vezes, bastava uma casaca, uma fita, uma cabeleira, uma bengala para restituir a razão ao alienista. Em outros casos, a moléstia era mais rebelde. Recorria então aos anéis de brilhantes, às distinções honoríficas, etc. Houve um doente, um poeta, que resistiu a tudo. Simão Bacamarte começava a desesperar da cura, quando teve a ideia de mandar correr matraca, para o fim de o apregoar como um rival, de garção e de píndaro. Foi um santo remédio, contava a mãe do infeliz a uma comadre, foi um santo remédio. Tal era o sistema, imagina-se o resto. Cada beleza, moral ou mental, era atacada do ponto em que a perfeição parecia mais sólida, e o efeito era certo, nem sempre era certo. Caso houve em que a qualidade predominante resistia a tudo, então o alienista atacava outra parte, aplicando a terapêutica, o método da estratégia militar, que toma uma fortaleza por um ponto, se por outro o não pode consentir. No fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde, todos curados. O vereador Galvão, tão cruelmente afligido, de moderação e equidade, teve a felicidade de perder um tio. Digo felicidade, porque o tio deixou um testamento ambíguo, e ele obteve uma boa interpretação, corrompendo os juízes e embaçando os outros herdeiros. A sinceridade do alienista manifestou-se nesse lance. Confessou ingenuamente que não teve parte na cura. Foi a simples vis medicatrix da natureza. Não aconteceu mesmo com o padre Lopes, sabendo o alienista que ele ignorava perfeitamente o hebraico e o grego, incumbindo-o de fazer uma análise crítica da versão dos 70. O padre aceitou a incumbência e em boa hora o fez. Ao cabo de 2 meses, possuía um livro e a liberdade. Quanto à senhora do boticário, não ficou muito tempo na célula que lhe coube, e onde, aliás, lhe não faltara carinhos. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Plus ultra era a sua divisa. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão, plus ultra. Não ficou alegre, ficou preocupado, cogitativo. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Vejamos se chego enfim à última verdade. Era assim que ele ia, o grande alienista, de um lado ao outro da vasta biblioteca, metido em si mesmo, estranho a todas as coisas, que não fosse o tenebroso problema da patologia cerebral. Súbito parou em pé, diante de uma janela, com o cotovelo esquerdo
apoiado na mão direita aberta e o queixo na mão esquerda fechada, perguntou a si mesmo: mas deveras, estariam eles doidos e foram curados por mim? Ou o que parece cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? E cavando por aí abaixo, eis o resultado a que chegou. Os cérebros bem organizados, que ele acabava de curar, eram desequilibrados como os outros. Sim, dizia ele consigo, eu não posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova. Uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. A de gozo foi por ver que, ao cabo de longas e pacientes investigações, constantes trabalhos, luta ingente com o povo, podia afirmar esta verdade. Não havia loucos em Itaguaí. Itaguaí não possuía um só mentecapto, mas tão depressa esta ideia lhe refrescara a alma, outra apareceu que neutralizou o primeiro efeito. Foi a ideia da dúvida. Por que Itaguaí não possuía um único cérebro consertado? Esta conclusão tão absoluta não seria por isso mesmo errônea, e não vinha, portanto, destruir o largo e majestoso edifício da nova doutrina psicológica? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaienses como uma das mais medonhas tempestades morais que tem desabado sobre o homem. Mas as tempestades só testam os fracos. Os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. 20 minutos depois, alumiou-se a fisionomia do alienista de uma suave claridade. Sim, há de ser isso, pensou ele. Isso, é isto. Simão Bacamarte achou em si as características do perfeito equilíbrio mental e moral. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância e a veracidade, o vigor moral, a lealdade, todas as qualidades, enfim, que podem formar um acabado mentecapto. Duvidou logo, é certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão, mas sendo homem prudente, resolveu convocar um conselho de amigos, a quem interrogou com franqueza. A opinião foi afirmativa. Nenhum defeito, nenhum, disse em coro a assembleia. Nenhum vício, nada. Tudo perfeito, tudo. Não impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência. A simpatia é que vos faz falar. Estudo-me e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade. A assembleia insistiu, o alienista resistiu. Finalmente o padre Lopes explicou tudo com este conceito, digno de um observador. Sabe a razão porque não vê as suas elevadas qualidades, que aliás todos nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras, a modéstia. Era decisivo. Simão Bacamarte curvou a cabeça, juntamente alegre e triste, e ainda mais alegre do que triste. Ato contínuo, recolheu-se à Casa Verde. Em vão a mulher e os amigos lhe disseram que ficasse, que estava perfeitamente são e equilibrado. Nem rogos, nem sugestões, nem lágrimas o detiveram um só instante. A questão é científica, dizia ele. Trata-se de uma doutrina nova, cujo primeiro exemplo sou eu. Reúno em mim mesmo a teoria e a prática. Simão, Simão, meu amor, dizia-lhe a esposa, com o rosto levado em lágrimas. Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a repeliu. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu dali a 17 meses,
no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam a conjecturar que nunca houve outro louco, além dele em Itaguaí,